A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom ter você aqui conosco mais uma vez, nessa quinta aula sobre a coragem de confessar, um comentário sobre a confissão de fé de Westminster. Lembrando que até aqui a gente falou sobre a criação, a gente viu que Deus não abandonou a sua criação e a gente pode afirmar que o tom desses últimos capítulos foi muito otimista, né? Falando o quanto tudo que Deus criou é bom e que Deus continua cuidando de todas as coisas que Ele criou. No entanto, será que tudo isso continua assim maravilhoso? Será que a gente pode ver facilmente a bondade da criação? A bondade da criação em tudo que acontece? Será que a gente pode afirmar isso? Será que a gente tem facilidade em perceber o cuidado de Deus com todas as coisas criadas? Então, antes de nós entrarmos na nossa aula, vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o estudo da Confissão de Fé de Westminster, o estudo da tua palavra. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Assim nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. É importante a gente ser realista. Quando nós abrimos os nossos jornais, quando abrimos a nossa página de notícias na internet, infelizmente as coisas não são muito boas. Cada dia é uma notícia pior, infelizmente. A gente acaba se dando conta de que parece que o mundo está cada vez pior, né? Agora a gente tem aí uma pandemia, rumores de guerra, violência, assalto, corrupção e inúmeras catástrofes naturais. Em algum tempo, um jornal de grande circulação tomou uma iniciativa e decidiu que só ia publicar boas notícias na sua capa de jornal. Não deu muito certo. Logo abandonaram a ideia, porque não só pela escassez das boas notícias, mas porque boa notícia nem sempre vem de jornal. O fato é que nós vivemos num mundo mau, né? Sobre as más notícias que circulam nesses meios, então, que nós podemos dizer de comunicação, nós podemos destacar que sempre aparecem notícias de terremoto, vulcão, furacão, sempre tem alguma catástrofe natural acontecendo, fenômenos próprios da natureza e agora ainda agravados pela mão humana, né? Cada vez mais nós vemos uma degradação ambiental causadas por nós mesmos. Mas o fato é que a maioria das notícias, vamos pensar aí, diz respeito às pessoas de forma direta, né? Práticas infelizmente desgraçadas, sem graça. Nós, seres humanos, acabamos sendo adversários e inimigos uns dos outros, né? Os mais ricos exploram os mais pobres, os mais poderosos acabam espizinhando em cima dos mais fracos, aqueles que se acham mais fortes em cima dos mais fracos, os mais espertos enganam os mais simplórios e assim vai. Mas a Bíblia afirma que quando criou o ser humano, Deus também concluiu que havia feito algo bom, aliás, muito bom. Então, a partir disso, a gente pode pensar, né? Então não adianta a gente afirmar simplesmente que tudo que Deus criou foi muito bom. Não basta dizer que temos uma fé na providência de Deus e no cuidado de Deus. Nós precisamos ser honestos e reconhecer que o mal está presente. O mal está presente no mundo em que nós vivemos. E só não vê o mal quem não quer. Não adianta a gente ter uma visão de Poliana. O fato é que o mal existe e se manifesta por toda parte. Às vezes através de nós somos quem pratica o mal ou nós somos vítimas do mal de outras pessoas. O fato é que o mal existe e ele se manifesta por toda parte, tanto na natureza como na história. E a Bíblia, talvez você pergunte, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o mal? O que a confissão de fé então ensina sobre o mal? É um tema bem complexo. O fato é que sobre essa questão, a confissão de fé diz o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho,
foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. E a respeito desse parágrafo, que é baseado na narrativa de Gênesis, nós temos o seguinte comentário a fazer. A primeira coisa que a gente pode dizer, o primeiro comentário: somente dispomos de uma descrição da entrada do mal no mundo. Tanto a Bíblia como a confissão de fé não nos oferece uma explicação sobre a origem do mal, mas uma descrição a respeito da entrada do mal no mundo. O ensino bíblico é de que a serpente tentou o ser humano, que caiu em tentação. E a partir disso, a serpente então é identificada como sendo o diabo ou Satanás, o adversário, que era uma criatura angelical, conforme Apocalipse 12, 9 e 20, versículo 2. E ora, se o diabo agiu contra a criação de Deus, nós ficamos com a pergunta: como é que foi que uma criatura angelical se rebelou contra a vontade de Deus? Dizendo de outra maneira, o ser humano pecou porque um anjo de Deus decaído tentou? Mas como é que foi que um anjo de Deus pecou? E aí nós somos obrigados a dizer que nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não dispomos de respostas bíblicas para esse tipo de pergunta. O fato é que o mal, na sua origem, não tem uma explicação para nós. Ele está presente, faz parte da nossa realidade, mas nós não temos como explicar a sua origem. Em outras palavras, a origem do mal é um mistério para nós. É um mistério. E o fato é que, o segundo comentário que a gente pode fazer, o pecado vem de fora do ser humano. A narrativa bíblica da queda do ser humano leva-nos a concluir que o pecado vem de fora. Isso quer dizer que a natureza do ser humano criado por Deus inicialmente era boa. Sim, o mal não foi criado ou iniciado por Deus no ser humano. O ser humano não é, portanto, essencialmente mal desde a sua criação. O que o ser humano fez foi aceitar a tentação e escolher o mal no lugar do bem como um caminho. E esse mal corrompeu a criação boa. O terceiro comentário que nós podemos fazer a respeito disso, que o ser humano usou a sua liberdade para pecar. O ser humano escolheu o mal, usando a liberdade que tinha sido concedida por Deus. E Deus deu ao ser humano a oportunidade de escolher entre viver de acordo com a vontade divina ou viver contra ela. Daí o comentário de um estudioso: foi oferecida ao ser humano a oportunidade de substituir o ser livre para Deus pelo ser livre de Deus. Foi isso que Agostinho quis dizer quando ele declarou que a essência do pecado é o orgulho. Sentindo o ser humano tentado a elevar-se por cima de si mesmo, sucumbiu e desse modo precipitou a sua queda. Outro comentário que nós podemos fazer é que Deus é soberano, apesar da existência do mal. Essa é uma forma bem calvinista de interpretar a Bíblia. O calvinismo, que é a nossa doutrina do presbiterianismo, caracteriza-se por enfatizar a soberania de Deus. Então nós cremos que Deus é soberano, apesar da realidade do mal no mundo. Mais ainda, Deus é tão soberano que até mesmo o mal é utilizado por Deus na realização da sua vontade. Em outras palavras, a realidade do mal não significa que os planos de Deus fracassaram. Deus realiza os seus planos até mesmo através daquilo que é contra os seus planos, né? Então, Deus fez a sua vontade até mesmo através das coisas que são contrárias à sua vontade. É uma coisa meio paradoxal, mas Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E é isso que a confissão quer dizer quando afirma que Deus permitiu o pecado dos nossos primeiros pais, bem como ordenou para a sua própria glória. Então, a nossa realidade diante então dessa doutrina, como a gente encara isso? Porque tudo que a gente diz até aqui parece ser muito teoria e pouca utilidade prática, né? É um pouco filosófico, mas na verdade tudo isso é profundamente prático.
E a partir do que a gente afirmou até agora, temos muita coisa para mudar na vida. Então vamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, o primeiro é a reverência diante dos mistérios. Nós não dispomos de uma explicação da origem do mal, bem como a gente não tem muitas outras respostas, né, de muitas coisas que nós queremos saber. O fato é que faz parte da natureza humana querer saber tudo e querer tudo explicar. E nisso a gente encerra aí inúmeras vertentes de estudos que costumam explicar A, B, C, D, todos os detalhes. O fato é que nós temos que reconhecer que há coisas que são mistério para nós. Nós entramos em um campo que é mistério. E a Bíblia não explica tudo. O próprio Senhor Jesus confessou de forma humildemente, quando ser humano como nós, que não sabia de tudo. Havia coisas que somente Deus, o Pai, sabia. Né? Em Marcos 13:32, por exemplo, a gente encontra as palavras de Jesus dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Além disso, o Senhor Jesus deixou bem claro que o nosso conhecimento é limitado. Nós somos limitados. Existem coisas que não são da nossa competência. Foi o que ele disse aos seus discípulos antes de subir dos céus, lá em Atos 1:7. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. O fato é que a gente deve seguir o exemplo de Jesus, que admitia os seus limites e que não ficava tentando explicar tudo, né? Então nós não devemos tentar explicar o que a própria Bíblia não explica, né? Há mistério em Deus, né? E por isso Ele é Deus, né? Um Deus que se move da maneira como nós não entendemos, que está muito acima da nossa compreensão humana. E frente a esses tais mistérios, a gente se curva com reverência, sabendo que Deus, de forma soberana, sabe o que é melhor para nós. Depois, nós podemos também pensar na admissão da realidade do mal. O fato é que se o mal entrou no mundo, ele ainda está presente no nosso mundo. Na verdade, muitas vezes nós somos até ingênuos e não reconhecemos bem a presença do mal. A gente até inventa forma para fingir que o mal não é tão ruim assim. Não é bem assim. Então a gente precisa começar também a levar o mal a sério, como protestantes históricos, né? A gente não quer cair naquela ideia de que tudo é o diabo e acaba até negando a existência dele e do mal, mas o fato é que o mal existe e nós precisamos desmascará-lo em todas as suas manifestações. E a respeito disso, merece a nossa atenção o texto de Isaías 64, verso 6, que diz: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania, nos carregando para longe. Será que a gente tem sido capaz de admitir essa verdade, de olhar para dentro de nós? Ou nós nos orgulhamos de certas virtudes que nós possuímos e que se manifestam em boas ações que na verdade estão carregadas de orgulho? Nós nos orgulhamos de ser simples, por exemplo. É meio contraditório, mas o texto de Isaías é bem claro. Mesmo as nossas melhores obras são corrompidas e não passam de trapos imundos. E então nós precisamos do quê? De coragem. Coragem para combater o mal. Porque se Deus é soberano e nós cremos que Ele é, nós devemos ter a coragem de combater o mal. Nós vivemos num mundo onde o mal está presente em toda parte, ok? E a atitude mais comum entre nós é a da gente não se expor muito. Quando a gente tem que enfrentar o mal, a gente acaba se resguardando. E nós ficamos sempre preocupados com a nossa segurança, com a nossa sobrevivência, com o nosso conforto. E acabamos arrumando desculpas para tudo, desculpamos-nos a nós mesmos, dizendo que nós não podemos correr muitos riscos. A nossa fé na soberania de Deus tem que se manifestar exatamente na luta contra o mal. Porque se Deus é soberano, Ele é o supremo bem,
e Ele está acima de tudo e todos, se nós cremos que Deus triunfa soberanamente sobre o mal, então a gente deve ser mais ousado na nossa oposição a todas as suas manifestações. E isso é muito importante, precisamos pensar sobre isso. E há pessoas que acham que os cristãos precisam ser uma espécie e ter uma espécie também de otimismo ingênuo. O quê? Dizendo que sempre está tudo bem, não existe mal então. E esse tipo de atitude subestima a realidade do mal presente no nosso mundo. Há pessoas que pensam que o cristão deve ser uma espécie de pessimista também contumaz. Tudo está corrompido, está tudo errado, enfim, não tem mais esperança. E esse tipo de atitude subestima o poder de Deus que reina sobre todas as coisas. Então a gente não pode ser também um otimista ingênuo, ignorando o mal, e a gente não pode ser um pessimista contumaz. A nossa atitude tem que ser outra. Qual é? Nós devemos ser realistas confiantes. Ou seja, por um lado, nós temos a plena consciência que o mal existe, nós levamos ele a sério, reconhecemos a sua presença, a sua força, mas por outro lado, nós confiamos no poder de Deus, que em Cristo triunfou sobre esse mal. Sabemos que o mal tomou conta do mundo todo e de toda a nossa realidade. E a respeito disso, nós destacamos o seguinte texto da Confissão de Fé de Westminster, que diz: nossos primeiros pais pecaram, comendo do fruto proibido. Por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos e pecados, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então essa é a primeira coisa que a Confissão de Fé destaca a respeito do mal. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos entender que por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, o ser humano tinha a capacidade de estar em comunhão com Deus. Nesse sentido, o ser humano era diferente e superior de todas as outras criaturas. Nenhuma era a imagem e semelhança de Deus. E nenhuma outra tinha o privilégio de se comunicar com o Criador. E é exatamente isso que a gente descobre quando a gente lê os primeiros capítulos de Gênesis. Deus, por exemplo, conversa com o primeiro casal e lhe diz: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus também diz ao ser humano: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E além disso, tudo na linguagem do primeiro livro da Bíblia. No dia em que nossos primeiros pais pecaram, diz que quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Em todos esses textos bíblicos, nós percebemos que o ser humano vivia um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, né? Verdadeiro. Só que bastou, no entanto, o ser humano cair na tentação para perder essa comunicação com o Criador. Na linguagem do livro de Gênesis, o ser humano sentiu medo e se escondeu de Deus. E é precisamente nessa situação que se encontra hoje a humanidade, não muito diferente. Antes do pecado, o ser humano estava em comunhão com Deus e vivia bem nessa situação. Após o pecado, o ser humano sente medo de Deus e foge da sua presença. A confissão de fé é muito clara ao dizer que o pecado corrompeu as faculdades humanas. O pecado corrompeu todas as partes do corpo e da alma. Foi nesse sentido que Paulo escreveu aos cristãos de Roma, dizendo: eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isso é na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço.
Vemos aí que o pecado dominou o ser humano de forma integral. Paulo dizia que o pecado chegava a fazê-lo agir contra a sua própria vontade. Em outras palavras, o pecado não tinha tomado conta somente do seu corpo, mas também da sua alma. Pensando aí nessa ideia, então, que a gente costuma ter, né? Então, no raciocínio lógico também. E ao afirmar que ele era escravo do pecado, o apóstolo estava dizendo que o mal dominava até mesmo a sua vontade. Então, diante disso, a gente não pode subestimar o mal. A gente não pode imaginar que ele toma conta somente de uma pequena parte do nosso ser, que sobrou alguma coisa boa no meio disso tudo. Nós temos que reconhecer que o mal corrompeu todo o ser humano, todas as nossas faculdades, todas as nossas partes do corpo físico, do corpo espiritual, do corpo mental, enfim. O fato é que basta ler atentamente a narrativa da queda do ser humano no livro de Gênesis para a gente perceber essa grande verdade. Quando Deus criou a mulher, o homem exclamou com muita satisfação: agora sim, essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Com tais palavras, o homem estava afirmando que via na mulher a sua companheira ideal, um ser igual a ela, a ele, né? A sua igual, o ser que faria com que ele não tivesse e não se sentisse solitário. No entanto, logo após a entrada do mal, o homem muda a sua forma de ver a mulher. Quando Deus lhe perguntou por que desobedecer a sua ordem, o que o homem responde? Responde com uma acusação, ao mesmo tempo contra o próprio Deus e contra a mulher. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Em outras palavras, antes da queda, a mulher era a companheira ideal, motivo de alegria, de satisfação. Depois da queda, passou a ser visto o quê? Como a culpada da desobediência. E não deixa de ser interessante a gente acrescentar que logo após a queda, o texto bíblico apresenta a narrativa do primeiro assassinato. Caim matou Abel. Isso é, um irmão que não conseguiu mais conviver com o outro e acaba com a sua vida. Então nós temos aqui, então, um dos problemas da nossa confissão, né? A gente lembra que ela não faz nenhuma referência, por exemplo, explícita às consequências do pecado sobre o indivíduo. Ela menciona a corrupção total de cada ser humano por causa do pecado, mas ela não destaca a corrupção também das relações humanas. Então, infelizmente, ainda hoje nós conservamos essa mesma atitude da confissão de fé. Nós acabamos ficando tão preocupados com pecados individuais, com a nossa situação particular. Mas será que nós não precisamos redescobrir a Bíblia e ver como ela nos fala também do mal corrompendo o relacionamento com os nossos semelhantes, esse mal que corrompe o nosso ser social também, né? E ao tratar dessa questão, a gente deve começar dizendo que nós não temos isso na Confissão de Fé de Westminster, nenhuma palavra a respeito disso. Somente a Bíblia é que tem algo a nos dizer sobre isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, disse-lhe as seguintes palavras, né? Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes, todas as árvores que dão fruto, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se rastejam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. O fato é que a gente vê que logo após a queda do ser humano, já tudo muda, né? Deus fala: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi você de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinho e você terá de comer erva do campo, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. A Confissão de Fé de Westminster nada diz a respeito desse aspecto do mal, mas nós também nos esquecemos frequentemente dessa realidade que a Bíblia nos ensina, de que o ser humano,
apresenta a sua natureza voltada contra o próprio ser humano. Todas as coisas que foram criadas para o bem e a felicidade do ser humano tornaram-se agora perigosas, penosas, difíceis, ameaçadoras. As relações pessoais, o próprio trabalho, como a gente já falou anteriormente, enfim, o pecado corrompeu tudo. Então nós falamos sobre a entrada do mal no mundo e sobre a sua penetração em toda a nossa realidade, e fica muito claro que o nosso ponto de referência está em Adão e Eva, e bem como na narrativa bíblica a respeito da desobediência de Deus. Daí surge o problema. O que essa história bíblica tem a ver conosco? A narrativa bíblica da queda pode nos ajudar a compreender o problema do surgimento do mal? Mas qual é a relação então entre o pecado dos nossos primeiros pais e a nossa vida hoje? Será que a gente deve repetir o provérbio, um antigo provérbio do povo de Israel que dizia: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Em outras palavras, será que nós estamos sofrendo as consequências do erro dos nossos primeiros pais? O pecado é uma herança? Uma forma muito comum de se interpretar a questão do nosso relacionamento com o pecado dos primeiros pais é exatamente aquela que está de acordo com o provérbio popular que eu falei para vocês, que é da época do profeta Ezequiel. Então, a interpretação afirma que o pecado é transmitido hereditariamente. Isso quer dizer que após a queda de Adão e Eva, todos os seus descendentes receberam o pecado como uma herança, da qual não conseguem se livrar e pela qual não tem culpa ou responsabilidade alguma. E essa ideia parece estar presente até em alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Salmo 51 nós lemos, de fato tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi tinha cometido pecados graves, e quando ele percebe seus erros, ele faz uma oração a Deus confessando essas faltas. No entanto, parece que Davi quis se desculpar diante de Deus, afirmando que pecava porque já tinha nascido pecador. Todavia, há um problema nesse tipo de interpretação. Se o pecado é transmitido hereditariamente, sempre o ser humano tem a possibilidade de dizer que não tem culpa de seus pecados. E além disso, não podemos nos esquecer de que existem inúmeros textos bíblicos que indicam que a responsabilidade é pessoal. Foi exatamente isso o que pregou o profeta Ezequiel no seu tempo. Outros profetas também pregaram a mesma mensagem. E, por exemplo, o profeta Jeremias faz a seguinte proclamação: cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Jesus Cristo também transmitiu o mesmo tipo de ensino. Certa vez, em seu ministério terreno, ele recusou de aceitar essa ideia de determinismo, de que uma pessoa havia nascido cega por causa dos pecados cometidos pelos seus pais. Então fica, portanto, muito claro que a gente não pode aceitar de forma alguma a ideia de que o pecado é uma espécie de herança, pela qual não temos culpa nenhuma. Diante disso, a nossa responsabilidade é pessoal. E aí voltamos então à pergunta inicial: qual é a relação entre o pecado cometido por nossos primeiros pais e nós agora? Se você está dizendo que isso não é herança, então um texto de Paulo aos Coríntios pode nos ajudar aí a responder. Escreveu o apóstolo: assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Ora, o ensino desse texto é que Adão não era simplesmente o primeiro pai. Era muito mais do que isso. Adão era o representante de toda a espécie humana. Na pessoa de Adão estamos todos seres humanos. Em outras palavras, nós podemos afirmar que a atitude de Adão é também a nossa própria atitude. Quando nós lemos a narrativa da desobediência dos nossos primeiros pais, não temos diante de nós uma história do passado, mas a nossa própria história, que se repete continuamente. Por isso, nós não podemos nos desculpar diante de Deus e afirmar que nós não devemos ser condenados pelos nossos erros, já que eles se constituem numa herança. Eu recebi, não é responsabilidade minha. Não,
de jeito nenhum. Não dá pra gente jogar toda a culpa nas costas de Adão e Eva. Na verdade, de acordo com o ensino bíblico, nós estávamos em Adão. O seu pecado é realmente o nosso pecado. E aí, amigo e amiga, é independentemente do gênero. Antes que se diga que a culpa é da mulher ou coisa assim, essa discussão antiga que nós não vamos entrar, claro. O fato é que até aqui nós discutimos o nosso relacionamento com o pecado dos nossos primeiros pais, citando diversos textos da Bíblia. No entanto, nada foi dito a respeito do que ensina a nossa confissão de fé. Então vamos lá. Tá na hora da gente voltar para ela, né? E são com essas palavras da confissão, então, que eu quero começar pensando aqui. Sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a posteridade, que deles procede por geração ordinária. Ou seja, nós devemos considerar aí algumas coisas. E eu gostaria aqui de pensar com vocês, é um comentário que foi publicado no The Westminster Confession for Today, que é um explicativo do George S. Hendry, que ele diz o seguinte: primeiro, sendo eles então o tronco da toda a humanidade, já que são os nossos primeiros pais que se faz a referência, e já que a ideia da toda a descendência deles é perfeitamente compreensível, parece estranho que a confissão então recorra a uma metáfora, né, e fale dos nossos primeiros pais como tronco. A razão disso é que a confissão está assinalando o fato de que a nossa relação com os nossos primeiros pais não é uma questão de descendência apenas, mas também de uma relação orgânica, como a relação da árvore com a raiz. Nós só procedemos de Adão, nós não só procedemos de Adão, como também estamos em Adão. Um segundo ponto a respeito disso, a outra relação que existia entre nós e os nossos primeiros pais, através da descendência biológica, é mencionada em segundo lugar, porque no contexto dessa doutrina é consequência da primeira. O que se transmite a nós dos nossos primeiros pais, através de uma herança biológica, vamos pensar assim, e que recebemos dele por legado, não é culpa do seu pecado, que não se pode herdar, mas a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida. E frente a esses comentários, a gente pode dizer que a Confissão de Fé de Westminster procura reproduzir exatamente o ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com o pecado dos nossos primeiros pais. Por um lado, ela afirma que nós estávamos em Adão e, por outro lado, diz que não herdamos a culpa do pecado dos nossos primeiros pais, mas tão somente a sua natureza corrompida do pecado. Ou seja, nós não herdamos a culpa, mas a natureza. Então, nesse sentido, o ser humano não consegue vencer o mal, porque faz parte da sua natureza. E para entender essa questão, a gente tem o capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster. E esse capítulo está dividido em 6 parágrafos e nós pretendemos examinar de uma forma bem geral agora, né? E antes de mais nada, veja o título do capítulo 7, do Pacto de Deus com o Homem. Nós temos a palavra pacto. O que isso quer dizer? Qual é o significado? A palavra pacto, ela tem o sentido de acordo, de aliança, de ajuste, de contrato. Enfim, quando duas pessoas se casam, por exemplo, elas estão fazendo um pacto que prometem amor, fidelidade de forma mútua. A Bíblia, ela apresenta vários pactos feitos entre o ser humano, entre Deus e o ser humano, né? E vamos recordar algum deles aqui de forma bem rápida para o nosso estudo. O primeiro que a gente pode citar, por exemplo, que está em Gênesis 15, de 12 a 21, onde Deus faz um pacto com Abraão, no qual ele promete dar uma terra na Palestina à sua descendência, visto que Abraão tinha obedecido a sua voz e saíra da sua terra. Em Gênesis 20, por exemplo, de 1 a 17, a gente tem Deus fazendo um pacto com o povo de Israel, exigindo a sua obediência aos seus mandamentos, prometendo que o povo seria o seu povo, que seria uma nação santa, enfim.
Depois, por exemplo, Neemias 8, de 32 a 38, o povo faz um pacto com Deus, prometendo servir ao Senhor por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade. Em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, Jesus faz um pacto com os seus discípulos, no qual ele oferece o seu corpo e o seu sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. Em todos esses pactos, sempre vemos Deus de um lado e o ser humano de outro, né? Dizendo de uma outra maneira, tais pactos não foram pactos somente entre pessoas, sem a presença de Deus. Mas afinal, o que quer dizer isso então? A resposta é a seguinte: do ponto de vista bíblico, o ser humano não consegue resolver os seus problemas sozinho. Não consegue. Na verdade, quando o ser humano tenta encontrar alguma solução sozinho, sem o auxílio de Deus, ele acaba criando um novo problema. Foi exatamente, por exemplo, isso que a gente vê na Torre de Babel, lá em Gênesis 11, de 1 a 9. As pessoas se reuniram e disseram: nós vamos construir uma cidade, né, que tem uma torre que chega até o céu, assim a gente vai ficar famoso. E aí o que acontece, né? São espalhados pelo mundo todo. Então a gente pode afirmar que a história da Torre de Babel sempre se repete. Quando o ser humano tenta chegar até o céu pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio mérito, pelas suas próprias obras, o fracasso sempre acaba sendo o resultado final. Sempre dá errado. E a mensagem bíblica para a gente é exatamente essa: que o ser humano não consegue vencer o mal sem Deus. É impossível para o ser humano restaurar o paraíso perdido sem o auxílio divino. Não dá. A gente tenta, a gente cria utopias, expectativas, mas não dá. E é por causa dessa incapacidade humana de restaurar o paraíso que Deus toma a iniciativa. Deus resolveu, pela sua livre e espontânea vontade, chamar Abraão, fazer dele um povo. Deus resolveu, por sua livre e espontânea vontade, chamar Moisés, libertar o povo de Israel da terra do Egito. Deus resolveu, pela sua livre e espontânea vontade, enviar Jesus Cristo ao mundo para viver, morrer e ressuscitar para salvar todo aquele que nele crê. A Confissão de Fé de Westminster ensina essa verdade, quando ela diz que tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe davam obediência como seu criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventuranças e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual ele, servido, significa por meio de um pacto. Tais palavras indicam que o ser humano nunca teria condições de receber alguma recompensa de Deus. Isso quer dizer que em nenhum momento você e eu, nós seres humanos, poderíamos fazer nada em resposta a Deus nos ajudando. Por isso, Deus sempre ele que toma a iniciativa voluntariamente. Foi o que Paulo afirmou quando ele escreveu que Deus mostra o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Então, para restaurar a criação, Deus realizou uma série de atos na história. Deus entra na história, faz um pacto com o seu povo. O que Deus fez constitui aquilo que nós chamamos história da salvação. E é exatamente tal história que está registrada no texto bíblico. Logo após a queda dos nossos primeiros pais, Deus diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. Para nós, isso significa que um filho da mulher haveria de vencer o mal personificado na pessoa de Satanás. E Jesus Cristo foi a pessoa em que se cumpriu a promessa do Senhor Deus. Nós podemos então perguntar: por que Deus fez essa promessa? Por que Deus passou a agir desde a queda do ser humano no sentido de fazer com que a cabeça da serpente fosse esmagada? Só existe uma resposta: foi por amor. Deus agiu graciosamente, misericordiosamente, dadivosamente. Todos os pactos de Deus são um só pacto. No final do livro 7 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do pacto de Deus com os seres humanos, encontramos a seguinte afirmação:
Não há, pois, dois pactos de graça diferentes em substância, mas um e o mesmo pacto sob várias dispensações. Interessante porque essa afirmação pode parecer muito estranha, né? Parece que Deus fez dois pactos com o ser humano. Então o primeiro foi com o povo de Israel, que seria o Antigo Testamento, e o segundo com a humanidade, que seria o Novo Testamento. A gente costuma até diferenciar esses dois pactos, dizendo que o primeiro foi o pacto da lei e o segundo o pacto da graça. Em outras palavras, o primeiro pacto foi da salvação pelas obras e o segundo salvação pela fé. Será? O fato é que a confissão de fé vem nos dizer algo bem diferente. Os dois pactos são um só. O que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, Deus sempre teve um só objetivo, o de promover a salvação do ser humano. Em segundo lugar, isso quer dizer que Deus sempre agiu pela graça e pela sua misericórdia. É por isso que a gente, quando estuda a Bíblia e a gente pega aí as diferenças entre Antigo e Novo Testamento, a gente precisa ter em mente a unidade que há entre ambos. No seu conjunto, a Bíblia apresenta o pacto de Deus para a salvação e restauração da humanidade caída, mostrando que a humanidade caída por si só não dá conta. Ela precisa de ajuda, ela precisa da graça misericordiosa do nosso Deus. Para a gente finalizar então essa aula, eu gostaria de lembrar você que existe uma máxima também no texto bíblico, de que a vitória sobre o mal é propiciada por Deus, e que Ele toma iniciativa, que Ele age por amor e que Ele faz um pacto da salvação pela graça com todo ser humano. À medida que a gente caminha no estudo da confissão, a gente percebe as suas limitações, é bem verdade. Ela nos ajuda no estudo da Bíblia, mas o estudo da Bíblia nos faz perceber também as suas omissões, isso é verdade. E a gente não deve, contudo, aí ficar impressionado com isso. Ah, meu Deus, se descabelar. Não, é natural. Né? A gente sempre lembra, ela foi escrita no século 17 para aquela realidade. Naquela época, a grande preocupação era a natureza individual, não existia essa preocupação com o social, essa preocupação ecológica, enfim. Os problemas sociais e ecológicos que nos afligem hoje não eram aqueles daquela época, não existia. Então a confissão de fé não traz esses aspectos do mal na sociedade, mas a Bíblia não omite eles. Portanto, é sempre importante a gente parar, a gente refletir, a gente pensar, né? Colocar a confissão, lê-la, colocar a Bíblia do lado, ler junto, orar, refletir, pensar e lembrar que Cristo já venceu a morte e Ele nos promete que um dia não vai haver mais dor e nem lamento. As dificuldades são muitas hoje em dia, a gente se depara com muitos mistérios, como eu já falei aqui, e tem mistério que às vezes a gente fica aí tão equivocado, e eu convido você a passar por cima disso. Lembre-se que não tem nada melhor do que recordar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos cristãos de Roma, que ele diz assim: será que nós temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo algum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Então, existe uma possibilidade sim de recuperar o paraíso perdido. O caminho, porém, não é construído por nós seres humanos. Foi construído pelo próprio Deus. E esse caminho é Jesus. E Deus te abençoe e espero você na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até lá!